queridos. Graça e paz aos irmãos, à Igreja do Senhor. Aproveitar que os irmãos estão de pé e vamos ler um texto da Palavra do Senhor. Eu confesso que é a primeira vez que eu prego nesse livro do Antigo Testamento, livro de Eclesiastes. Livro de Eclesiastes, capítulo 3, versos de 1 a 8. Diz assim a Palavra do Senhor: para cada coisa há um tempo, e um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Um tempo para nascer e um tempo para morrer. Um tempo para plantar e um tempo para arrancar o que se plantou. Um tempo para matar e um tempo para curar. Um tempo para destruir e um tempo para construir. Um tempo para chorar e um tempo para rir. Um tempo para plantear e um tempo para dançar. Um tempo para espalhar pedras e um tempo para ajuntar pedras. Um tempo para abraçar e um tempo para evitar de abraçar. Um tempo para adquirir e um tempo para perder. Um tempo para guardar e um tempo para lançar fora. Um tempo para rasgar e um tempo para costurar. Um tempo para manter silêncio e um tempo para falar. Um tempo para amar e um tempo para odiar. Um tempo para guerrear e um tempo de paz. Um tempo para a paz. Bem, pode sentar, irmãos, fiquem à vontade. Queria agradecer essa oportunidade maravilhosa de estar mais uma vez aqui com os irmãos, na igreja do Embratel, poder estudar um pouco mais da palavra do Senhor juntamente com os irmãos. Sempre uma alegria estar aqui com os irmãos, né? Mais uma porção da Igreja de Cristo, né, que é espalhada por todos os cantos da terra, saber que o Senhor tem o seu povo aqui neste lugar e é motivo de alegria estar no meio do povo de Deus, né? É sempre o lugar onde, na casa do Senhor, é sempre o lugar onde a bênção do Senhor está, né? Estamos cercados pela bênção do Senhor. Amém, queridos? Bom, esse texto é um texto maravilhoso, texto que alguns falam que houve alguém que escreveu, né, com o nome, dando nome a Salomão, mas há esse entendimento, e há o entendimento também que foi Salomão que escreveu esse livro, mas uma coisa é verdade, fala-se exatamente da história de Salomão, né, fala exatamente sobre aquilo que foi a opulência do seu reinado, fala exatamente daquilo que um homem tentando alcançar o sentido, né, e se empenhando com toda a força para tentar encontrar sentido debaixo do sol. E a tônica desse livro, nós vamos ver a palavra vaidade 38 vezes nesse livro. O que faz com que nós entendamos que o autor está querendo dizer, inclusive no hebraico, a palavra vaidade significa fumaça. E nós vemos aqui que as quantidades de tentativas do pregador, do mestre aqui, para expor toda essa realidade da vida debaixo do sol, ele vai elencando uma série de coisas e ele vai falando que mesmo isso é vaidade. Ele fala que a busca por prazeres, olha logo aqui no capítulo 1, ele começa, até o verso 1, o verso 2 já fala, vaidades e vaidades, diz o pregador, vaidades e vaidades, tudo é vaidade, que benefício tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol, né? Então, uma das coisas que o pregador, ele se esforça também, né, tentando encontrar esse sentido. E aqui, logo no começo, ele já fala que todas essas tentativas são vaidades. E nós vamos ver, através dessa porção que nós lemos aqui nessa noite, que ele fala também em relação ao tempo. E esse tempo, muitas das vezes as pessoas relacionam apenas como algo referente somente a nós, que está se dizendo apenas de algo corriqueiro para nós. Quando nós lemos aqui, tem uma série de coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, que acontecem em nossa vida, né? Muitos nascem, muitos morrem, e uma coisa nós temos, a tônica dessa porção que nós lemos aqui, nós estamos diante de algo muito maravilhoso, logo no primeiro verso aqui, que é a soberania de Deus.
quando o pregador ele fala que é uma coisa, que para cada coisa há um tempo, e um tempo para todo o propósito debaixo do céu, ele está se referindo exatamente à soberania de Deus. E nós sabemos que todos nós estamos debaixo da soberania de Deus. Não somente nós, igreja, estamos debaixo da soberania de Deus, mas todo mundo, todo o cosmos, todo o universo está debaixo da potente soberania de Deus. Por mais que os homens, por mais que eles tentam lutar contra essa realidade, inclusive o Salmo diz que diz o tolo no seu coração não há Deus. Se não há Deus para o tolo, para o ateu, não há soberania. Então logo ele tem o controle da sua própria vida, ele pode ditar, ele pode fazer o que ele bem entende da sua vida. Mas nós que recebemos a revelação da palavra de Deus, sabemos que nós temos um autor de todas as coisas. E que todas essas coisas acontecem porque está debaixo de um grande propósito do Senhor. Quem de nós pode escolher o dia de nascer? Nenhum de nós podemos escolher a data que nós nascemos. Inclusive, o salmista ele fala que antes mesmo da gente nascer, de sermos uma substância ainda sem forma alguma, de não termos desenhado os seus cabelos, aliás, o seu rosto, a quantidade de cabelo que iria na sua cabeça, embora no meu está cada vez ficando mais pouco. E o salmista ele fala que Deus já tinha estabelecido todas as coisas, que os seus dias já estariam contados. E amados irmãos, quando nós vemos um texto desse, e nós olhamos essa realidade que nós temos vivido no mundo, no nosso país, quando nós nos deparamos com a soberania só a doutrina da soberania de Deus para trazer conforto aos nossos corações. Muitas pessoas falam assim, mas para que estudar doutrina? Doutrina não serve para nada. Meu irmão, eu espero que não tenha nenhum desses que falam isso aqui nessa noite, Todos aqui entendem que a doutrina da soberania de Deus é uma maravilha para as nossas vidas. E ela, quando nós olhamos tudo isso que está acontecendo, nós falamos assim, poxa, assim como Deus estabelece o nascimento e a morte, há também um dia final para todas essas dores. Tudo isso que nós temos visto, todas as injustiças que nós temos visto, isso terá um fim, amados. Os homens agem, os homens mundanos agem como se não houvesse amanhã, como se não houvesse julgamento. E se de fato, Paulo ele fala lá aos Coríntios, capítulo 15, olha, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então nós devemos comer e beber e nos alegrarmos aqui passageiramente que não há o amanhã, parafraseando Paulo. Infelizmente essa é a doutrina, esse é o pensamento do mundo, de que a vida é somente essa. E ela tem que ser vivida com aquele lema filosófico chamado Carpe Diem. Ou seja, aproveita o seu dia. Aproveita de forma abundante, se esbalde em todos os prazeres, se esbalde nas drogas, se esbalde nos consumos, se esbalde em tudo que for, até coisas legítimas. Esse é o conceito do mundo. Mas o pregador, ele fala que isso é vaidade. Buscarmos dessa forma também é vaidade. Então nós também, assim como para nascer nós não temos o controle, também nós não temos o menor controle em relação à morte. Olha, o que foi falado aqui agora há pouco sobre a cura da mãe do irmão Adriano. Imagina a angústia que essa mulher recebeu quando teve o diagnóstico preliminar dessa doença. E pode ter certeza, e eu não sei se os irmãos aqui já teve notícia de uma doença terrível e Deus depois o curou. Provavelmente, para uma pessoa que é diagnosticada com câncer, ou que o médico fala, olha, você tem tantos dias de vida, você pode chegar com uma caçamba, com um bitrem de dinheiro e falar, olha aqui, toda essa riqueza aqui, vou te dar todo esse dinheiro, todo esse ouro aqui para você. Provavelmente essa pessoa não vai se alegrar. Não há sorriso nenhum para isso. Não há alegria nisso. Porque você já sabe que a sua vida está se esvaindo. E que aqueles são os últimos momentos, talvez, da sua vida.
E graças a Deus nós tivemos um final feliz para esse, né? O Senhor curou a mãe do irmão Adriano e provavelmente isso, talvez a gente encare às vezes de forma protocolar, mas imagine quantas pessoas foram abençoadas com essa palavra, né? O irmão Adriano, a família, aqueles que viram, aqueles que vão ser evangelizados, né? Também por causa dessa doença, por causa dessa cura, né? Deus utiliza todas essas coisas, né? E nós vemos exatamente isso, que o mundo, ele realmente ele quer aproveitar todos os momentos da sua vida, porque ele sabe que, na verdade, é essa a única coisa que ele tem. E engraçado que o livro de Provérbios, o sábio ele começa dizendo que a coisa mais importante é temer ao Senhor, é confiar no Senhor, é se submeter ao Senhor. E aqui nesse livro nós vemos o sábio, ele tentando aqui, o autor, buscar primeiramente várias coisas para trazer sentido à sua vida. E só lá no capítulo 12 ele vai falar exatamente, depois nós iremos comentar aqui nessa noite, né? Então, nós temos esses equívocos que são tidos, né, que são falados pelas pessoas acerca desse tempo, de achar que está ligado apenas a nós. Mas esse tempo diz respeito à soberania de Deus, diz respeito aos propósitos de Deus, e Deus ele estabelece esses propósitos, e Deus ele estabelece todas as coisas, até a forma dela acontecer, né, de forma maravilhosa, de forma muito bem arquitetada. Olha aqui o verso de número 2, ele diz assim, aliás, o 3, um tempo para matar e um tempo para curar, um tempo para destruir e um tempo para construir, né? Trata-se de esse tempo para matar, trata-se de batalhas, de guerras. O autor aqui está se referindo a pessoas que falecem, que perdem as suas vidas em tempos de batalha, né? E a segunda parte aqui do verso, que esse tempo de matar inclui também a ocasião de, além de ser morto em batalha, a segunda parte do verso aqui, ele fala que é o tempo de reconstrução, o que dá a entender que se está em períodos de guerra, logo após uma cidade ser bombardeada, uma cidade ser destruída, ela também deverá ser reconstruída. E assim, o autor ele faz essa alusão ao tempo, que isso também acontece. Por mais que os seres humanos tentam construir sistemas políticos, sociedades pacíficas, haverá guerra, haverá morte por causa de guerra. Porque onde há o pecado entrou no mundo por meio de Adão. E fica muito nítido para nós, quando nós vemos esse texto, e todo o livro aqui de Eclesiastes, mas especificamente essa porção que nós estamos lendo, é que quando o pecado ele entra no mundo, nós vemos o tempo se esvaindo, todas as coisas acontecendo, e a vida humana ela se torna uma angústia. Há uma angústia. A velhice vai chegando, as doenças vão aparecendo, as guerras vão acontecendo, e é interessante que nós não podemos perder de vista que essa é uma perspectiva debaixo do sol. Quando nós olhamos para a vida, de fato é isso que acontece. Pessoas nascem, pessoas morrem, países entram em guerra, países são reconstruídos, existem momentos que nós choramos, existem momentos que nós nos alegramos, tudo isso acontece. E sobre esse verso de número 4, que fala exatamente sobre isso, o texto ele também não dá margem para um pessimismo exasperado. Porque ao mesmo tempo que nós vemos um tempo para chorar, nós também vemos um tempo para rir. Por isso que nós não devemos perder as oportunidades que Deus nos dá. Tem aqueles que, mesmo nos momentos de alegria que o Senhor dá a ele, dá à sua família, ele fica arrumando motivo para não se alegrar, para ficar de cara fechada, para tentar não glorificar o Senhor por aquilo que recebeu. Mas o sábio diz para nós que nós devemos aproveitar essas oportunidades legítimas que o Senhor nos dá. Isso são bênçãos que o Senhor nos dá. Momentos de alegria, momentos de choro,
né? Muitos poderiam dizer, de acordo com o pensamento moderno, mas que Deus é esse que dá tempo de choro para nós, né? A palavra de Deus diz que é melhor nós estarmos num ambiente de luto, num ambiente onde há alguém ali que perdeu a sua vida. Há muito mais aprendizado nisso aí do que no lugar de muitas festas, onde está ocorrendo um grande banquete. E a nossa geração, o nosso tempo é um tempo de pessoas que verdadeiramente não quer refletir no momento final da sua existência. Por isso que as pessoas correm de forma desesperadas atrás de remédios para prorrogar as suas vidas. Inclusive, há alguns desenvolvimentos, né, na área da ciência, um deles chamado transhumanismo, né, que é o ser humano ele passando dessa característica humana e o corpo do ser humano se mesclando com a tecnologia. Esse é o transhumanismo. É uma teoria em que as pessoas estão buscando a eternidade. Inclusive, existe um evento, agora eu esqueci a sigla, depois eu posso falar para os irmãos, é uma meta que eles têm para 2050, que nesse ano eles querem que os seres humanos sejam fundidos com as máquinas, para que eles tenham vidas perenes, para que eles não venham morrer, para que eles venham viver eternamente. Porque o ser humano, desde a sua queda, ele está em beligerância, ele está em guerra contra Deus. O ser humano não aceita a sentença de morte do pecado que foi dado. O salário do pecado é a morte. Não só a morte espiritual, mas a morte física. E os homens, eles têm tentado. E esses homens, amados irmãos, a gente pode até dizer, poxa, esses homens não conhecem a palavra de Deus. Olha, é justamente por eles estudarem a palavra de Deus que eles ficam tentando, embora eles não creem, né? Eles estudam, vê os eventos, mas eles não creem na palavra do Senhor. E eles querem fazer exatamente o oposto do que a palavra do Senhor diz. Então, se a gente já está achando esse tempo que nós estamos vivendo, um tempo de falta de empatia, falta de amor, o ser humano está cada vez mais terrível, o ser humano está cada vez mais injusto, parece que Deus está entregando o ser humano cada vez mais à sua própria natureza bestial para fazer. Aliás, a gente está vendo isso ainda de forma inicial. Eu pensava aqui no culto, eu falei, Senhor, como que deve ser daqui 30, 40 anos, se a gente já tem dia que a gente sente um peso. Aliás, tem sido dias de muito peso. Tem sido dias de angústias. Quando nós olhamos, quando nós saímos da comunidade, quando nós fechamos a palavra de Deus e olhamos para o mundo, é de causar espanto, irmãos. Não estamos bem. O ser humano não está bem. A sociedade não está bem. E todas as tentativas, essas tentativas de criação, vai ao encontro daquilo que é o evento final da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Se Jesus fala no seu sermão escatológico que, olha, que ali no tempo quando ele viesse, seria bem difícil você encontrar fé na terra. Seria bem difícil, porque os tempos estariam complicados. Será difícil esse tempo. E nós devemos pensar nisso. Assim como devemos pensar na morte, porque a morte nos faz amar as pessoas, no sentido evangelístico. E hoje também é um culto em que a igreja trabalha o tema evangelístico, né, pastor Eliezer? E infelizmente eu não consegui, o pastor Eliezer, não consegui trazer o tema específico, mas eu vejo que dentro desse texto há formas de nós falarmos sobre isso também.
quando nós vemos a finitude da vida, quando nós vemos as atrocidades, nós lembramos que há eleitos, provavelmente há eleitos ainda para serem resgatados. Porque se não houvessem mais eleitos, eis que o Senhor Jesus já estivesse vindo já nas nuvens para nos levar. Mas ainda há eleitos. Então, é tempo para evangelizar também. Assim como é tempo para celebrarmos. O verso de número 5 diz assim: um tempo para espalhar pedras e um tempo para ajuntar pedras. Um tempo para abraçar e um tempo para evitar de abraçar. Aqui, ele está querendo dizer que esse espalhar pedra seja a ação de alguém zangado, como se fosse jogando pedras no lote do outro, a fim de provocar a ira do seu inimigo. Como também há um tempo em que essa briga também se cessa, né? Há um tempo para manter as beligerâncias, mas há um tempo também que essa beligerância ela se esvai. Tem um poeta português chamado Fernando Pessoa, que ele tem uma frase de um poema dele muito interessante. Ele fala o seguinte: o próprio viver é morrer, porque não temos um dia a mais na nossa vida que não tenhamos nisso um dia a menos nela. Significa que quando nós olhamos um bebezinho nascendo, ele está um dia longe do útero e um dia a mais perto da morte. Assim somos nós. Amanhã, 19 de dezembro, se Deus nos permitir acordar até lá, será mais um dia perto da eternidade e um dia mais longe do começo da nossa existência, começo da nossa vida. E é assim a vida é marcada. Verso 6, um tempo para adquirir e um tempo para perder, um tempo para guardar e um tempo para lançar fora. Aqui, o pregador ele fala também de um momento da nossa vida que nós ajuntamos. Podemos utilizar também como o ajuntar bens. Existem momentos que nós juntamos bens, né? Quando a situação está um pouco favorável, né? Mas tem um tempo que esses bens, eles também são usados para abençoar pessoas, abençoar familiares. Às vezes, aquele bem que foi juntado, aquele dinheiro que foi juntado, chega-se um tempo que ele é utilizado exatamente para cuidar da saúde. Era assim que a Madre Teresa de Calcutá ela falava, que essa é a corrida frenética do ser humano. O ser humano corre para juntar dinheiro. Quando ele tem uma montanha de dinheiro, ele gasta essa montanha de dinheiro para cuidar da sua saúde. E não é assim no nosso tempo? Quantas pessoas, devido às cobranças do seu serviço, devido às demandas dos seus serviços, estão com as suas saúdes psicológicas, mentais, atordoadas. Quantos vivem à base de remédio controlado, devido a metas que os seus chefes, que as suas empresas colocam, coisas irrealizáveis, mas se coloca uma pressão terrível em cima das pessoas. E mesmo assim ela vai, depois de um certo tempo, ela vai gastar aquele dinheiro para cuidar da sua saúde. Pode ser que naquele primeiro momento ela fala, poxa vida, eu estou numa boa, afinal estou ganhando bem. Mas depois todo aquele dinheiro vai ser gasto para a sua própria saúde. E aí o pregador olha e fala, isso é vaidade. Vaidade sobre vaidade. O verso 7 ele fala aqui, um tempo para rasgar e um tempo para costurar, um tempo para manter silêncio e um tempo para se calar, né? Aqui se faz também alusão a rasgar as vestes, por causa de um lamento, de uma tristeza, de um momento difícil. Era assim que acontecia com os profetas do Senhor, quando estava diante de um absurdo, eles rasgavam as suas vestes e pranteava ao Senhor e clamava ao Senhor. Aqui também, quando o autor ele fala sobre esse rasgar
o tempo de rasgar e o tempo para costurar, ele está falando exatamente isso, de um tempo de tristeza. E esse tempo de costurar é um tempo de renovo, um tempo em que as coisas irão melhorar, a vida irá melhorar a partir disso. O ato de rasgar assume uma colocação bem definida e única, que é a ação de rasgar, né? Questão da tristeza, um lamento, um desespero. Exatamente isso que acontece. Há tempos em que nós estamos exatamente assim, desesperados. Mas o tempo que o Senhor traz o renovo para as nossas vidas. E aqui, no verso de número 8, como todas as coisas que ele já falou até agora, ele não poderia terminar de forma diferente. Há sempre um tempo para começar alguma coisa e um tempo para terminar. Porque essas coisas foram estabelecidas por Deus. Olha o verso 8, como é que ele diz. Há um tempo para amar e um tempo para odiar. Um tempo para guerrear e um tempo para a paz. Há um tempo para amar. Em todos os sentidos. Né? Estarmos em estado de enamoramento, né? Com a vida, com as coisas boas que acontecem na vida, né? Mas há um tempo de odiar. O pregador não parece, nesse versículo final, desejar acrescentar um aspecto novo à reflexão poética, mas conclui dizendo que a vida ela é inevitavelmente marcada por momentos bons e maus. Ao dizer que há um tempo de odiar e um tempo para a guerra, o autor não está defendendo a guerra, mas está dizendo que isso é natural, conforme nós falamos aqui nessa noite. Desde quando o pecado entrou no mundo, os seres humanos guerreiam. Eu tinha um colega de serviço que ele falava comigo, nossa, César, você é muito pessimista. Ele me chamava de Lutero. Ô Lutero, você é muito pessimista porque essa sua visão muito pessimista da realidade, olha como o mundo está bom aí, ó, tanto de coisa boa que já se desenvolveu, né? Aí eu sempre voltava no ponto inicial, né? Falou, olha, nós criamos a penicilina, nós criamos grandes remédios, grandes curas, né? Mas essa mesma mão que cura, às vezes é a mesma mão que mata. Falar para ele, ao contrário de você que tem só uma visão romântica, eu não tenho uma visão pessimista, eu tenho uma visão realista. Eu considero que o ser humano inventam coisas maravilhosas. Eu entendo que há coisas boas feitas pela mão do ser humano que ainda carrega a imagem de Deus, fazem coisas boas. Mas nós não devemos olhar para essa realidade e dizer que as coisas são românticas. Olhar para uma criança pequena e falar, olha como que é inocente. Nós que temos crianças pequenas sabemos muito bem que não são. Mas aqueles que fazem as suas teorias pedagógicas aí, parece que desconhecem isso. Que a criança é um ser perfeito, maravilhoso, e que só precisa de um empurrãozinho para se dar bem, né? Não, aquela criancinha pequenininha que nasce ali, ela foi manchada pelo pecado. Ela é um Adãozinho também. Ela precisa da regeneração. Ela precisa da correção do Senhor. Ela precisa ser cuidada, ela precisa ser instruída. E ela precisa de Cristo na vida dela. Mas o mundo olha isso de forma romântica. E tenta falar para nós que somos cristãos, que nós somos fundamentalistas e pessimistas. Mas nós somos realistas. Nós olhamos para o mundo e fala, o mundo é bom, mas o mundo é ruim. O mundo é bom porque foi feito por Deus. Deus criou as estrelas. Deus criou o céu. Deus criou a chuva. Deus criou os animais. Deus criou os poetas. Deus criou os médicos. Deus criou a ciência. Deus criou os pregadores, os teólogos. Deus criou todas as coisas positivas. Mas quando nós olhamos também para o mundo, nós vemos a mancha do pecado. E nós não podemos desconsiderar isso. Por isso que nós, cristãos, nós vivemos sempre com um pé aqui nesse mundo e com a cabeça lá no céu. Por isso que às vezes há uma tremenda esquizofrenia, né? As pessoas olham para a gente, mas esquizofrênico, esses povo de Deus, eles são malucos. Porque a gente ainda está com o pé aqui, mas a nossa cabeça está lá. Quando os momentos ruins vêm para nos desestabilizar, nós lembramos da nossa pátria. Nós lembramos de onde somos. Nós lembramos da nossa origem.
E o nosso coração, ele veio de lá. É por isso que tudo isso que acontece aqui, todas essas tentativas do pregador, todas essas tentativas do mestre de tentar achar prazer nesta vida, é por isso que ele não encontrou. É porque o coração dele, resgatado pelo Senhor, ele foi encontrado pelo Senhor. E é impossível alguém que foi encontrado pelo Senhor olhar para todas essas coisas aqui, embora sejam legítimas, embora brincar, jogar futebol, embora ver uma boa série, ler um bom livro de literatura, embora apreciar todas as coisas belas da vida seja bom, nós sabemos que isso não irá completar os nossos corações. Jamais irá completar os nossos corações. Não completará. Então, como o crente ele deve olhar para esta vida frágil, para esse tempo frágil, para esse tempo que parece uma fumaça. Parece que ontem eu era um adolescente, ontem eu era criança, já estou com 38. E para aqueles que já passaram disso, né, já tem a memória, já vem cada vez mais, cada dia que passa, quando vai pular um lugar mais alto, que dói a coluna, né? A visão já não é mais a mesma. Como que nós devemos olhar para essa vida frágil e perene, que é esse tempo que nós vivemos? Nós devemos olhar a vida como um enigma. A vida ela é um enigma. Às vezes nós olhamos e falamos, se eu fizer... Aliás, nós olhamos situações que acontecem na vida das pessoas e falamos, como pode um crente, sei lá, um crente nota 10, um crente com selo máximo, passar por uma situação dessa aí? Como pode? Como pode a pessoa ser acometida por uma situação dessa? Às vezes um momento financeiro, às vezes um momento na saúde, ou outro tipo de tribulação, às vezes até uma doença da mente. Está aí a depressão, a doença da mente. Foi falado aqui nessa noite. Um pedido de oração ao jovem Alain, né? A vida ela é um enigma. E mesmo sendo os melhores crentes, se é que nós olhamos para nós e pensamos desse jeito, que somos os melhores crentes, né? Devemos olhar de forma crítica para a nossa vida cristã. Mas mesmo pessoas fiéis ao Senhor vão ser acometidas de males terríveis. Pessoas tementes ao Senhor, fiéis ao Senhor, que vêm nas orações, que evangelizam, que têm uma vida íntima com Deus, também são acometidas de males. E isso o mundo olha e fica maluco. Como pode isso acontecer? É isso que o pregador fala aqui. Quando eu falo pregador, estou me referindo a Eclesiastes. Estou me referindo ao mestre que dá esse ensinamento para nós aqui, que escreveu essa porção. O mundo fica maluco, porque acha que se você fizer tudo certinho aqui nessa vida, aqui debaixo do sol, se você fizer tudo certinho, então nada ruim pode acontecer com você. Mas não é isso que nós vemos na palavra do Senhor. E é por isso que nós devemos nos preparar. Por isso que o Evangelho ele é realista. Em momento nenhum o Evangelho mente para nós que haverá momentos difíceis, há momentos duros na nossa vida. Então nós devemos olhar para a vida com essa perspectiva, de que a vida é um enigma, né? Mesmo nós vivemos uma vida de sabedoria, essas coisas elas podem acontecer. Tomando todos os cuidados, ainda pode acontecer. Outra lição que poderia um crente olhar e tomar como ensino seria não procurar alegria ou sentido para a sua vida nas distrações que estão aqui nesse plano, aqui debaixo do sol. Porque isso não irá preencher o nosso coração, e nós já sabemos disso. Outra coisa que nós podemos fazer durante essa vida frágil, e Salomão fala para nós, lá em Eclesiastes 12, 13, ele fala assim, de tudo que se tem ouvido, o fim é teme a Deus, guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem.
Engraçado que ele começa numa perspectiva pessimista, né? Eu confesso para os irmãos que a primeira vez que eu li Eclesiastes na minha vida, eu falei, meu Deus do céu, como é que pode um livro desse estar na Bíblia? Rapaz, deu um nó na cabeça, né? Que eu vim da Assembleia de Deus, toda aquela questão pentecostal que os irmãos já conhecem, todos aqueles exageros às vezes, né? São irmãos maravilhosos, mas como todos os crentes têm os seus exageros, né? E eu olhei a primeira vez para esse texto e falei, gente do céu, como é que pode, né? Que pessimismo, né? Ele falou, olha, você pode fazer as coisas mais belas, você pode fazer grandes inventos, mas daqui a 100 anos ninguém vai lembrar de você. Você pode construir patrimônios grandiosos, você pode juntar uma fortuna, mas o que vai acontecer? Pode ser que o seu sucessor lá no seu inventário seja um esbanjador e vai jogar tudo fora o que você construiu. Pode ser que aquela saúde que você cultivou, eu gosto de uma corrida, gosto de uma caminhada, às vezes eu não vou no futebol com os irmãos lá, porque eu prefiro correr um pouco do que jogar futebol, né? Mas às vezes eu vou lá, eu também sou muito ruim, então para não escandalizar os irmãos com a minha ruindade, então eu não vou também. Mas às vezes eu não faço isso por motivo de saúde, eu faço por sentido de satisfação. Tem uma satisfação, uma satisfação nesse tipo de exercício físico. Mas é óbvio que isso está contribuindo em alguma coisa na minha saúde. Até agora eu não sei, né? Porque o peso continua o mesmo e a barriga continua grande, né? Mas assim, você pode cultivar isso e daqui a pouco você descobrir que você está com um mal que não tem cura. Mas o pregador também, ele não está dizendo que nós devemos, já que a vida é perene, já que nós não temos o controle de nada, e de fato nós não temos o controle de nada, né? Essa é a lição do livro de Eclesiastes. Já que nós não temos o controle de nada, nós devemos confiar no Senhor. Nós devemos confiar no Senhor. E esse tempo que, embora se esvai, esse tempo que passa, nós sabemos que esse tempo, que todas as coisas elas foram criadas por Ele e por causa dEle, por causa do nosso Cristo ressurreto. Que todas essas coisas, né, que tudo que existe, todas as coisas belas foram criadas, Deus olhou para o seu Filho e criou e deu de presente para Ele. Todas essas coisas que nós lemos aqui nessa noite. Coisas legítimas como comer, beber, tudo isso que dá a nós um prazer, deve ser remetida, deve ser olhada numa perspectiva da eternidade. Se há um prazer, se há uma alegria em comer uma comida, em um momento de alegria com os irmãos, quando nós olhamos numa perspectiva eterna, há uma alegria que Deus já tem nos dado, e Ele nos dará de forma muito mais completa o dia que Ele voltar nas nuvens. Então, embora tenha essas características que parecem ser pessimistas, devemos olhar de forma também esperançosas. A aplicação que eu gostaria de fazer nessa noite aqui seria o seguinte, que mesmo diante dessa vida curta que temos, nós podemos administrar um pouco melhor o nosso tempo. Podemos administrar. E temos muitas coisas que têm roubado o nosso tempo, que roubam o meu tempo. Existe um íconezinho, uma ferramentazinha nos telefones, fiquei sabendo esses dias, eu sou meio ruim para esse negócio de tecnologia, quase não sou muito ligado a esses benefícios. Eu descobri que há uma ferramentazinha aqui que ela contabiliza o tanto de tempo que você gastou em cada aplicativo. Não sei se os irmãos já sabiam. Talvez os mais novos aí são bem mais espertos. Se você der uma olhada, você vai ficar preocupado. A não ser que você está utilizando isso, e eu não estou aqui dando lição de moral em ninguém, só estou falando que essa é uma realidade do nosso tempo, que isso é algo que rouba o nosso tempo, né? Que a gente pode administrar melhor,
que são as redes sociais, né? As séries, os filmes, às vezes a gente passa sábados, sextas-feiras maratonando, né? Várias coisas. A gente pode colocar qualquer tipo de lazer que foi dado por Deus, que não há nenhum problema, não há nada ilegítimo nisso. Mas quando nós perdemos a oportunidade, quando isso é trocado pela leitura da Bíblia, pela leitura de bons livros cristãos, né? Como momentos de comunhão para a nossa vida cristã, para a evangelização, né? Eu lembro que na adolescência, o conjunto de jovens lá da igreja, ele sempre queria evangelizar o pessoal, sempre no domingo à tarde. Eu falava, rapaz, domingo à tarde tem futebol, velho. Esse camarada fica arrumando evangelismo para domingo à tarde. Não tem juízo não, esse pessoal, né? Mas, amados, quando duas coisas estão diante do Senhor, diante de nós, na verdade, um lazer ou aquilo que é da parte do Senhor, devemos escolher aquilo que agrada ao Senhor. Porque, por mais que o pregador fala e cria em Eclesiastes que todas as nossas obras elas irão passar, tudo aquilo que nós construímos nessa vida irão passar, essa obra, aquilo que nós fazemos para o Senhor não passa. Nós receberemos do Senhor os galardões que nós fazemos quando nós fazemos para o Senhor. Então, esse tempo ele não é desperdiçado, é um tempo investido. Amém, queridos? Seria somente isso que eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite, que o Senhor possa nos ajudar, né, nessa trilha, né, nessa caminhada, né, até a vinda dele, que nós possamos olhar para a vida e enxergar nela essa fragilidade, possamos enxergar na vida esse enigma de que nem sempre coisas boas vão acontecer com pessoas boas, mas às vezes coisas boas vão acontecer com pessoas ruins. E também coisas boas vão acontecer com coisas boas vão acontecer com pessoas boas, coisas boas vão acontecer com pessoas ruins, e coisas ruins vão acontecer com pessoas boas e com pessoas ruins. Sempre quatro, como diz o nosso teólogo regional, né? Então, nós não devemos perder isso de vista, né? E, ao contrário disso, lembrar que o Senhor está vindo para nos buscar e nós devemos investir naquilo que glorifica o teu santo nome. Amém? Oremos ao Senhor.